Vamos lá então, vamos dar continuidade a esse módulo dentro da mentoria Abençoando Gerações. Se você está recebendo, é porque você está inserido dentro de um dos nossos programas, ok? Como eu já falei nas videoaulas anteriores, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia novamente no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo de número 6, versículo de número 13 ao 16. Então, nessa videoaula nós vamos trazer como tema Voltando às Veredas Antigas. O resgate do primogênito, ou o resgate da primogenitura. 13 ao 16 do capítulo 6 do livro de Jeremias diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer essa abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é essa envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, e tropeçarão, diz o Senhor. Verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Voltando às veredas antigas. Para nós darmos essa introdução, vou pedir para você também ler comigo livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, versículo de número 12, que diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então vamos lá. Existem vários textos no Novo Testamento em que Jesus claramente ele nos remete para o Antigo Testamento. Fato é que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é uma oferta. Ela fala de uma oferta. A Bíblia fala de oferta a todo momento, a todo instante. Mas, especificamente, voltando às veredas antigas, olhando essa visão panorâmica e observando que Jesus ele nos remete para o Antigo Testamento, que muitas pessoas chamam de lei, e um desses versículos é sobre a oferta após uma cura. E é interessante porque lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 14, o texto vai dizer que e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Oferece o quê? Uma oferta. Então, nesse momento, Jesus ele estava voltando à base, voltando às veredas, voltando aos caminhos antigos. Quem está nos remetendo ao Antigo Testamento é o próprio Jesus. Então, se você não concorda com o Antigo Testamento, pelo menos faça o que Jesus mandou no Novo Testamento. Então, todas as vezes que você for curado, faça uma oferta de gratidão pela cura recebida. Então, imagine uma casa que tem um problema de rachadura na parede, ou até mesmo no teto, né? Não adianta remendar. Por que não adianta remendar? Porque a falha vai continuar lá, vai continuar aparecendo. Pode colocar cimento em cima, pode colocar ferros para segurar, nada vai funcionar. Por quê? Porque o problema está na base, isso mesmo. Então o que conta se a estrutura está bem feita, sólida ou não. Por isso que nesse módulo nós estamos trabalhando dentro da volta às veredas antigas.
Deus diz lá em Isaías 1,19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então a base é esta: é necessário querer e dar ouvidos. Quando um advogado ou um juiz ele tem uma dúvida sobre uma lei, ele vai consultar a Constituição, o Código, melhor a Constituição, né? Porque a Constituição é a base. Ora, a Constituição brasileira, ela acho que está em vigor desde 89, é isso? Não me recordo exatamente, mas eu não quero me ater a isso. Uma pessoa que começa agora a estudar direito, ele vai ter que estudar ele vai ter que estudar por esse documento, mesmo que ele exista há mais de 35 anos. Então, uma das ordenanças de Deus há milhares de anos foi para não chegarmos diante dele de mãos vazias. Mas muitas pessoas usam esse versículo para recolher ofertas, dizendo que não se pode cultuar de mãos vazias. Todavia, o contexto é outro. Deuteronômio 16:16 diz: 3 vezes no ano. Quantas vezes? 3. Todo homem entre ti aparecerá, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Em Êxodo 23:15 ele diz: a festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado. E ao tempo contado no mês de Abib, melhor dizendo, porque nele saíste do Egito e ninguém aparece vazio perante mim. Êxodo 23:15. Então esses dois textos acima se referem às festas, onde ninguém apareceria de mãos vazias, pois tinha sempre algo para entregar. Porém, o texto que se segue é diferente, refere-se ao resgate do primogênito. Em Êxodo 34:20, está escrito: o burro, porém, que abrir a madre, resgatará com um cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, destroncará o pescoço. Todo primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Êxodo 34:20. Então a cerimônia do resgate do primogênito ela era feita 40 dias após o nascimento da criança. O pai pegava o filho, o primogênito, levava até o sacerdote e colocava o menino nas mãos do sacerdote. Para quê? Para apresentá-lo a Deus. E o sacerdote fazia a segunda pergunta: você vai deixar ou vai resgatar? A ordem já foi dada lá em Êxodo, nós acabamos de ler, lá em Êxodo 34:20, né? Todo primogênito de teus filhos resgatarás. E aí o sacerdote pergunta: você vai resgatar ou você vai deixar? E o pai respondia: vou resgatar. Então o sacerdote fazia a mesma pergunta 3 vezes, pois o pai tinha que responder no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ao responder pela terceira vez, que resgatava o filho primogênito, o pai deixava a oferta no lugar do filho. E essa é a oferta de resgate da primogenitura. Depois do pai ofertar, o sacerdote fazia uma oração que resgatava aquele primogênito, citando o nome completo, a data de nascimento, o nome do pai e da mãe. Em seguida dizia o texto que está em Números 6, do 24 ao 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então o sacerdote ele orava pedindo também a Deus, ou requerendo também a Deus, que trouxesse os orvalhos do céu e a gordura da terra sobre a vida daquela pessoa. E por último, liberava declarando que a partir daquele momento era livre para servir no altar por opção e não por obrigação. E aí, com essa atitude, dizia que o filho já não estava mais ligado ao altar, já que toda criança que nasce sendo primogênita era de Deus, mas deve ser resgatada, seja homem ou mulher, até os animais. Dos cereais, os primeiros frutos também são de Deus, são chamados de primícias. Então, o jumento, como lemos anteriormente, também tinha que ser resgatado. Ou, no caso de o dono não querer, deveria desnucá-lo. Mas não poderia ficar com ele, porque também era de Deus.
Contudo, hoje em dia, são poucas as pessoas que fazem o resgate do primogênito. Também são poucas as pessoas que ensinam sobre esse assunto. E quando alguns ouvem o ensinamento, dizem que isso só funcionava no tempo da lei. E olha que interessante, deixa eu contar uma experiência que eu vivi aqui. Eu conheci ao longo dessa jornada e fiz algumas entrevistas com algumas pessoas, colaboradores de funerárias. E aí eu fiz algumas perguntas e aí eu perguntava, e qual é o perfil de cadáver que vocês mais pegam? Jovens, adolescentes, jovens aí, pessoas de no máximo 30, 35 anos de idade. E eu fiquei pensando, interessante, né? Muita gente morrendo de forma precoce. De uma certa forma assim, a gente não tem noção, né, do impacto. Mas eu tive a oportunidade de ouvir uma mãe que perdeu um filho primogênito, e depois que ela ficou sabendo, depois que ela conheceu isso, depois que ela ouviu, ela entendeu, ela leu a Bíblia, ela compreendeu, ela caiu em si e disse: quantas ofertas, quantos cordeiros eu estaria disposta a oferecer hoje para ter o meu filho aqui comigo. Porque o filho dela morreu de forma precoce. E ela entendeu que, de uma certa forma, aquele menino, aquele jovem, aquele homem, ou aquela mulher, ele viveu uma vida quase que sem sentido. Parece que não estava bem, não estava feliz, não estava pleno, não estava realizado. Sabe, era como se não se encontrasse aqui, era como se não fizesse sentido ele estar aqui. Então, é sobre isso que é o resgate do primogênito. É você tomar consciência de toda essa dinâmica, de toda esse processo, para que de fato você possa resgatar o seu filho, resgatar a primogenitura do seu filho. O texto é claro. Não, pastor, mas isso era no tempo da lei. Não é só isso. O fato é que os primogênitos estão morrendo. Eles estão morrendo fisicamente, eles estão morrendo emocionalmente, eles estão morrendo espiritualmente, distante de Deus, distante do propósito deles, distante da vida. E eles não estão fazendo nenhuma diferença nessa terra. Eles estão passando por essa vida como se jamais tivessem vivido. Muitos estão mortos em pé. Basta apenas enterrar esses primogênitos. Então olha que essa situação é facilmente reversível. A receita Deus deixou, basta obedecer. Então procure um sacerdote que entenda do assunto, que compreenda do assunto, que fez o resgate, se ele é primogênito, que fez o resgate dele, se tem filho primogênito, que fez o resgate. Leve uma oferta no valor de um cordeiro de 1 ano, sem defeito. Ou leve a oferta no valor da metade de um salário mínimo de Israel. E faça o resgate da primogenitura do seu filho. E eu tenho certeza que você vai ver uma mudança radical. É algo dos céus. Não tem explicação. Então, repare que até o ano de 321 depois de Cristo, a igreja fazia este ato do resgate do primogênito. Assim como oferta de santificação, guardava o sábado, celebrava a Páscoa de maneira correta, se humilhava nos dias do Yom Kippur. Então os cristãos, eles guardavam esse direcionamento, mas deixou de ser feito. Eu lembro, me parece que olhando para a história, dia 7 de março de 321 depois de Cristo, o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso.
Domingo é dia do Deus Sol, uma divindade oficial do império da época. Porém, o que Deus deixou estabelecido foi o Shabá, foi o sábado. Constantino tornou-se um protetor dos cristãos, mas um cristão disfarçado à moda romana, ou seja, colocando mais um Deus na lista, como tantos outros que já existiam em sua época. Fez como se Jesus fosse mais um Deus dos oficiais do império, prestando-lhe, mas não rejeitando o restante dos deuses. Sim, eu adoro Jesus, eu cultuo Jesus, mas eu não rejeito os outros. Então, depois disso, passaram-se 1000 anos. São chamados 10 dias da escuridão, que baniram esses atos. Então, desde então, o povo de Deus tem perdido muitas bênçãos por não colocar os princípios em prática. Por isso que o tema dessa videoaula é: voltemos às veredas antigas, voltemos aos princípios, voltemos aos fundamentos, voltemos às origens. No ano de 1517 iniciou-se a reforma, o que a gente chama de reforma protestante, por Martinho Lutero, 31 de outubro de 1517. Porém, o desejo de Deus não era uma reforma, nem um protesto, e sim restaurar todas as coisas. A vontade do Pai não é que criemos mais um movimento religioso, mas que voltemos às origens, que voltemos às veredas antigas. De uma coisa nós sabemos: Lutero estava certo em dizer a solas: somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Porque se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje Ele nos ordena, o Senhor teu Deus me exaltará, te exaltará, nos exaltará sobre todas as nações da terra. Quando? Como? Se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. E se nós ouvirmos: virão sobre mim, virão sobre ti, virão sobre nós, e nos alcançarão todas as bênçãos. Deuteronômio 21, do 1 ao 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, é a primeira condição imposta. Segunda condição: tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno. Só assim é que o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todavia, não é isso que tem acontecido com os cristãos, pelo contrário. Muitos têm esquecido dos mandamentos estabelecidos por Deus. Eu e a minha esposa viajamos quase esses últimos 2 anos e 7 meses, viajando constantemente, conhecendo pessoas, conhecendo lugares, conhecendo histórias, mas principalmente buscando entender e compreender como as pessoas estão vivendo os princípios de fé, os princípios bíblicos, os caminhos antigos. E nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais assoladas por doenças, por patologias clínicas emocionais, porque estão desviando-se dos princípios, afastando-se dos princípios, deixando de viver os princípios, deixando de aplicar os princípios. E aí, quando nós falamos de oferta de resgate dos primogênitos, alguns dizem assim: isso é do Antigo Testamento, não é mais para a nossa época. Porém, vários argumentos são parecidos também. Vários argumentos parecidos com esses também foram dados pela Igreja Católica para enganar as pessoas, dizendo que a igreja está acima de tudo, inclusive da própria Bíblia. Lembra? 1517 para cá? Quando Jesus também chegou, ministrando as boas novas, proclamando o evangelho do reino, falaram: não, é um herege, é só mais um herege. E ele estava proclamando, declarando aquilo que já estava escrito, já estava tudo apontado para ele, era sobre ele, por ele, para ele, porque dele é todas as coisas. Eu estou aqui com muito temor, com muito tremor falando isso para você. Porque eu creio, eu acredito nisso. Então, é só nós olharmos para o que está escrito. É só nós vivermos aquilo que está escrito. O que as pessoas esquecem é que, se quisermos destruir um grande edifício, mas começarmos pelo telhado, vamos demorar muito, muito tempo. Contudo, se destruirmos o primeiro andar, os demais estarão arruinados. Se destruirmos a base, se destruirmos os fundamentos,
o restante estará arruinado. Isso é o que os líderes, com todo respeito, muitos líderes espirituais vêm tentando fazer há centenas de anos. Tirar a base. Qual é a base? Qual é o fundamento? O Antigo Testamento. Está lá, está escrito. Então nós precisamos voltar às veredas antigas. Nós precisamos voltar à origem, tirar o homem do centro e colocar a palavra de Deus como regra de fé, obedecendo às ordenanças dele. E eu volto a repetir para você, essas leis estão estabelecidas muito antes de existir uma instituição chamada igreja. Só é impossível destruir essa base porque ela é Jesus. A base de tudo é Cristo, que está antes de qualquer lei. Deus está levantando homens que estão restaurando muitas coisas outrora escondidas no Antigo Testamento. Então voltemos às veredas antigas. Quer saber mais? Então vamos encontrar na próxima videoaula.